Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Este é o meu canal, eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Peço a você que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que compartilhe com seus amigos e também teça comentários, porque estes comentários serão preciosos nos algoritmos de busca do YouTube para que as pessoas encontrem as nossas publicações. Como foi que eu fui chamado para o ministério pastoral? Eu sempre quis servir a Deus de todo o meu coração, sempre, desde pequenininho. Eu fui criado no cristianismo romanista. Foi assim que eu aprendi. Ninguém havia me explicado de forma diferente. Então, para mim, era assim que eu deveria servir a Deus. No entanto, quando eu tinha 14 anos de idade, eu recebi um folheto que dizia Previsão Científica do Fim do Mundo, escrito pelo pastor Timofei Diakov. E depois eu o encontrei na porta da minha casa distribuindo novamente o mesmo folheto. Marquei uma entrevista com ele, entrevista que eu tenho guardada e gravada e publicada até hoje em áudio, porque naquele tempo não havia essas filmagens. Nós estávamos em 1980 e ali, depois de uma entrevista de 5 horas de duração, Deus falou ao meu coração e no dia seguinte, que era domingo, eu fui até a Igreja Batista em Sumarezinho. E quando o pastor pregava, falava sobre Jesus e Barrabás, ele fez um apelo para que, se alguém quisesse entregar o coração para Jesus, que o fizesse naquele momento. E eu então recebi Jesus como meu Salvador. A partir daí, eu fui servir a Deus com muita alegria, com muito empenho. Comecei pregando nos trabalhos de evangelização da igreja. O irmão Sebastião Emerick me deu a oportunidade para que eu pregasse para os mendigos a quem a igreja visitava todos os domingos à tarde. Posteriormente, a União de Mocidade me presenteou o convite para que eu pregasse no culto de jovens. Então, com 14 anos, no mês de junho de 1980, eu preguei pela primeira vez no púlpito. E na escola criei um grupo de evangelização chamado Ministério Shalom, a paz que você precisa. E ali na hora do recreio, na nossa escola, que ficava na Vila Romana, escola que não existe mais, escola estadual de 1º e 2º graus, Tomás Galhardo, nós tínhamos verdadeiros cultos na hora do recreio. Mais de 40 pessoas vinham na hora do recreio ouvir a palavra de Deus, escutar um corinho, um hino, e na porta a gente despedia aí até amanhã. E tivemos decisões ao lado de Jesus dentro da escola. Inclusive um professor nosso, o professor Hipólito, recebeu Jesus como Salvador. Bem, mas o meu desejo era ser agrônomo. Era ser um engenheiro que cuidasse de lavoura, de plantação. Eu queria ir embora para as lavouras e assentei isso no meu coração. Se caso não desse, eu iria ser um engenheiro civil. E eu trabalhei desde os 12 anos de idade. Trabalhei vendendo maçãs do amor, trabalhei numa farmácia aplicando injeções e entregando remédios, trabalhei como vendedor de fresas, trabalhei em tudo, fui office boy, fui tudo. E passei a exercer a presidência da União de Mocidade da minha igreja, depois professor dos adolescentes na escola bíblica dominical e fui servindo a Deus. Mas quando eu tinha 17 anos, eu peguei catapora, uma catapora muito forte. E eu fiquei afastado do BCN para me tratar da catapora. Nessa época, os batistas completavam 100 anos de organização do trabalho em Salvador e meu pai foi para Salvador. Meu pai já era convertido a Cristo, estava só com a minha mãe. E quando terminou o prazo de convalescença, era uma semana, eu voltei para o trabalho em Alphaville, que fica próximo de São Paulo, para que o médico me examinasse e eu voltasse a trabalhar.
No entanto, quando ele me examinou, ele percebeu que o meu coração estava batendo errado. E eu me assustei com aquilo. E ele disse assim, ó, você vai embora com o carro de malotes da empresa, você não vai esperar ônibus nem nada. Você vai embora agora, você vai para a nossa central, porque não tenho equipamentos aqui que possam avaliar a gravidade do seu estado. Eu falei, mas que história é essa? Eu só estava com uma catapora, agora é gravidade do meu estado? Então eu fui para lá, liguei num orelhão, não existia celular, liguei num orelhão para minha mãe, orelhões eram os telefones públicos, liguei para ela e ela correu para lá também. Quando eu cheguei lá no centro de saúde do BCN, na Vila Mariana, em São Paulo, o médico me avaliou e pegou um telefone e começou a ligar para hospitais, dizendo, você tem vaga aí? Tem vaga, o rapaz está muito mal. E eu olhei para minha mãe e falei, o que é isso? E aí o médico disse, olha, o seu coração está batendo com deficiência, eu não tenho equipamentos para avaliar exatamente o que você tem, você vai embora agora para o Hospital São Joaquim da Beneficência Portuguesa, que fica aqui, é o mais perto que tem, você tem convênio lá. E lá fomos nós. Chegando no Hospital da Beneficência Portuguesa, o médico plantonista mandou que eu fizesse todos os exames necessários e outros mais. E eu sei que eu fiquei umas 3 ou 4 horas fazendo exames de toda a espécie. Depois de fazê-los, fiquei com a minha mãe sentado ali no quarto e até combinei com ela, mãe, hoje à noite a senhora faz um bife à milanesa, porque eu gosto muito de bife à milanesa. Ela disse, faço, filho, mas ela estava perturbada, estava triste, porque a situação era constrangedora. O médico então chegou, bateu nas minhas costas e disse assim, você está vendo aquela maca? Eu disse, estou. Está vendo aquele soro? Sim, é para você, pode deitar lá. Eu disse, mas não tem conversa, você não está bem e você vai subir. E então me colocaram naquela maca e imediatamente colocaram soro na minha veia e apertaram o botão do elevador para que eu pudesse ir para o 4º andar, que era a unidade de terapia de choque, não era nem a UTI, era para quem está morrendo. Então, quando o elevador abriu a porta, a ascensorista subindo, aí o enfermeiro disse assim, por que você não foi mais rápida? O rapaz vai morrer aqui na cama. Eu disse, morrer? Que história é essa? Então, enquanto eu estava subindo, o médico disse para minha mãe, Dona Elzira, a situação do seu filho é letal, é terminal. O seu filho está com infecção generalizada. Nós não conseguimos detectar que tipo de infecção é, mas ele talvez só viva até essa madrugada. Então a senhora vá até ali na funerária de São Paulo e a senhora já pode encomendar o caixão para ele. Vocês imaginam o estado que a minha mãe ficou, a situação em que ela se encontrou diante dessa notícia terrível. E eu subi, e quando estava subindo eu pensava, como é que eu vou fugir daqui? Que a minha ideia era fugir de lá, eu queria sair de lá. Mas o resto eu conto depois. Não perca o próximo vídeo. Tchau!